Traz pra gente, então, os primeiros números do Datafolha, que acabou de sair pela primeira vez com o nome de Pablo Marçal. Pablo Marçal. Mas vamos trazer os dois cenários, né? Por favor. Tem um sem o Pablo e tem um com o Pablo Marçal, né? Boa. Esse levantamento que foi encomendado aí pela Globo e também pelo jornal Folha de São Paulo. Então eu vou começar, Jota, com um cenário sem Pablo Marçal, onde Lula aparece em primeiro com 39, Flávio Bolsonaro com 33, Caiado com 5, Renan Santos 4, Romeu Zema 3, Augusto Cury 2, Samara Martins 1, Rui Costa Pimenta 1, veterinário Wilson Grassi 1%. Não, mas é só quem? Veterinário Wilson Grassi. Você não tá sabendo que ele tá participando dessa eleição? Não. É o candidato democrata, meu filho. São só 13 candidatos. Né? Tem o Edmilson pouquinho, Costa também do PCB com 1%. Aí a Clariana Barão, o Hertz Dias não pontuaram. Branco, nulo e nenhum, 6%. Indecisos, 4%. Esse, portanto, é o cenário sem o Pablo Marçal. Com o Pablo Marçal, o Lula aparece com 39, o Flávio com 32, o Caiado com 5, o Renan com 4, o Zema com 3, aí aparece Marçal. Aí aparece Marçal com 2%. 2% das intenções de voto. Augusto Cury com 2, Samara Martins com 1, Rui Costa com 1, o veterinário Wilson Grassi com 1, Edmilson Costa com 1, Clariana Barão, Hertz Dias também não pontuaram, branco, nulo nenhum, 7%, indecisos 4%. Então o que a gente percebe aqui, inicialmente, Jota? Bastante para parece que nada mudou, né, com a presença de Marçal. Me chamou a atenção brancos e nulos, 7%. Bastante, né? Tem muita gente aí que não tá feliz com nenhuma opção. Quem acabou perdendo 1% nessa diferença de cenários foi o Flávio Bolsonaro. Caiu 1%. O Renan se manteve, o Caiado se manteve, com a mesma intenção de voto. Então, Datafolha, né? Datafolha por Datafolha. Porque a primeira pesquisa com o Pablo Marçal na disputa, né? O pessoal estava muito curioso, tinha gente imaginando até que ele poderia aparecer com uma porcentagem maior, vide a porcentagem que ele teve para a Prefeitura de São Paulo. Mas, por enquanto, apenas 2%, Jota. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Ele claramente definiu que Renan Santos é o seu inimigo nesse cenário eleitoral. Mas tem alguém que escolheu o Marçal como seu inimigo. O número 1 dele. Chama-se Arthur Moledo Duval. Então eu quero passar a palavra para o Arthur. A gente mostrou aqui ontem ele desafiando. A opinião dele sobre esses 2% que marca Pablo Marçal no Datafolha. Arthur, e aí? Vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte. Eu não acho que o Pablo Marçal tenha 2%. Eu também não acho que o Renan Santos tenha 4%. Tá? Eu não sou terraplanista de pesquisa, eu não acho que as pesquisas são adulteradas, manipuladas, mas com certeza eles fazem de uma forma, eles buscam meios para que o resultado dê mais próximo daquilo que eles desejam. Eu vou te dizer uma coisa, em primeiro lugar, quando eu disputei a Prefeitura de São Paulo, as pesquisas me davam de 1 a 2%, e eu sempre falei que eu não tinha esse número. Na urna, quando abriram, eu tinha 10%. Eu duvido que o Renan tenha menos de 10%. E sobre o Pablo Marçal, vou dizer uma coisa. Eu acho que o Pablo Marçal, as pessoas, mesmo as pessoas mais despolitizadas, sabem que o Pablo Marçal não é candidato. Sabem que o que ele está fazendo é uma palhaçada, sabem que ele é um aliado do Flávio, querendo tumultuar a eleição, e ele não vai, né, estar na urna. Ele não vai estar, não existe a menor possibilidade do Pablo Marçal ser presidente da República no 1º de janeiro de 2027. Ele está inelegível por 3 motivos, né? E o último motivo que ele arrumou para conseguir essa liminar em primeira instância, de que ele já tinha uma ficha assinada com o PRTB e que, na verdade, ele não tinha protocolado, é uma palhaçada. Isso com certeza tem o dedo de alguém para dar uma tumultuada na eleição e nem os próprios eleitores de Pablo Marçal caem nessa, né? O que mostra justamente a má intenção desse cara, porque ele está enganando, inclusive, você, eleitor. Ele está fazendo esse movimento justamente para dar uma hypada e depois de vender um curso picareta, que é o que ele faz. Entendeu? Em relação ao que você falou, que eu sou o inimigo número 1 do Pablo Marçal, o Pablo Marçal, ele foge de mim. Se o Pablo Marçal fosse homem mesmo, ele debateria comigo, né? E eu seria capaz até de perdoar a dívida dele de R$500 mil com o Partido Missão, que ele deve pra gente, que ele apostou que o partido não ia sair, o partido saiu. Eu lembro disso. Mas, pois é. 500 mil? 500, ele apertou a mão do Kim Kataguiri, aí ele deu uma jogadinha. Ele falou, eu duvido que o partido de vocês vai sair. Aí o Kim, vamos apostar, vamos. Na mão dele tava indo, e ganha uma majoritária, sabe? Ele soltou ele falou, eu tô apostando demais aqui. E tem toda uma jogadinha pra não ficar tão feio. Porque a gente mostrou, inclusive, Arthur, uma declaração recente dele até questionando e duvidando de como que o Renan Santos conseguiu criar o Partido Missão. Né? Sim, ele até conseguiu as assinaturas. Ele até botou em dúvida
Eu fui num debate em outra emissora, e aí o rapaz ficou falando, você viu que eles ficaram travando o partido do Bolsonaro, a Aliança pelo Brasil, por causa de problemas jurídicos. Eu falei, você teve problema jurídico com a criação do Aliança? Teve. Qual o problema jurídico? Falta de assinaturas. E eu respondi para ele, falei, isso não é um problema jurídico, isso é um problema de incompetência. Né? Nós somos competentes. Nós organizamos a militância e fizemos de uma forma que a gente conseguiu as assinaturas, né, ainda que com todos os olhares de todos os inimigos para que isso não desse certo. E a gente fez da maneira correta. Então, isso prova a nossa competência. Agora, mais uma vez, eu deixo o desafio aqui para o Pablo Marçal virar homem e debater comigo no lugar que ele quiser, no tema que ele quiser, com o tempo que ele quiser. Qual seria uma pergunta, Arthur, que tu faz? A primeira, assim, para estrear, que tu faria num debate para Pablo Marçal? A primeira é essa, quando que ele vai pagar os 500 mil que ele deve pra gente, né? Já que ele é ricão, ele declarou 7 bilhões de reais, pessoal. Depois não erraram. Foi mal. Foi um erro de digitação. Um erro de digitação, né? Ah, puta, tem um laudo aqui do bolo cheirador. Ah, putz, era um homônimo, foi mal. Sempre esses papinhos. Mas já que você paga de rico, Pablo, já que você é um cara poderosão, você tá cheio da grana, faz o seguinte, irmão, mostra que 500 mil não é nada. Paga a gente pra gente faz diferença. Suzana Musanel. Eu quero saber sobre essa questão, como a gente tem o Pablo Marçal inelegível até 2032, eu quero entender qual foi a leitura de vocês também sobre isso e também sobre o bloqueio dele nos debates até o momento. Olha, a nossa leitura desde o começo foi que ele é um não candidato, né? O Pablo Marçal, vamos lembrar, pessoal, ele está inelegível, não é porque ele falou contra o sistema, não. O Pablo Marçal fez uma coisa que para mim é a mais flagrante de como ele é um farsante, que ele fez exatamente a venda do apoio. Né? Se tem uma coisa que você não pode fazer é oferecer o seu apoio eleitoral em troca de dinheiro. Você não pode fazer isso. Ele fez literalmente isso. Ele fez um vídeo falando, quem me doar 5 mil reais eu faço um vídeo apoiando. Isso é um absurdo. Isso é absurdo. Isso é absolutamente proibido. Né? Isso é uma das inelegibilidades dele. Né? E a questão que a gente sempre trata é o seguinte, se o Pablo Marçal estivesse inelegível, né, o que você não poderia fazer numa eleição? Porque você pode então vender seu apoio, você pode ter máquina de cortes milionária, você pode forjar um laudo que o seu oponente cheira a pó. O que então não pode ser feito numa eleição? Dar um tiro no seu oponente? É só o que faltou. Né? Então, desde o começo a gente sabe que isso vai cair. Né? O Lula tentou isso em 2018, acho que foi, né? Sim. E o Lula, que é o Lula, tá? Ele conseguiu ficar candidato por no máximo 20 dias, se não me engano. Mesmo depois a candidatura dele caiu. É a mesma coisa agora com o Pablo, que não durou acho que nem 10 dias. Né? Inclusive a PGR, se não me engano, a PGE já pediu, Procurador-Geral Eleitoral já pediu, inclusive, o indeferimento da candidatura dele. Né? Mas, Arthur, se ele se ele continua sendo o teu principal oponente, se vocês têm essa discussão, essa guerra aí nas redes sociais estabelecida, nem seria a palavra guerra, mas essa rixa, esse embate, se ele está inelegível, qual que é a preocupação de vocês, afinal? Na verdade, ele não é meu principal oponente, né? O Jota fez uma brincadeira que eu elegi ele como meu inimigo. Ele não é, mas ele faz parte daquilo que eu considero ser um dos males do Brasil, né? As pessoas gostam de cair em conversa de estelionatário, né? De pessoas que falam barato, né? E que falam um monte de besteira. Eu acho que o fato, não o Pablo Marçal em si, mas o que ele representa, né? Pessoas que acreditam que São Paulo ia ter um prédio de 1 quilômetro, ou que teleférico é uma proposta para resolver transporte público. Eu acho que esse tipo de debate vazio e de pessoas absolutamente populistas, né, é o que infelizmente faz o brasileiro ainda achar que o Brasil está dividido entre Lula e Bolsonaro. Né? Infelizmente, quando você vê, principalmente os eleitores do Flávio, né, os eleitores mais aguerridos, qualquer coisa que você fala sobre o Flávio, inclusive as coisas mais flagrantes da corrupção dele, o cara justifica com coisas absolutamente genéricas. Ah, mas o sistema, mas o PT, mas a esquerda. Eu vi um vídeo do Nicolas agora, do lado do Flávio Bolsonaro, ele não tinha muito o que dizer, né? Ah, putz, vamos votar no Flávio aqui porque ele é contra o sistema, porque o pai dele tomou uma facada. Sério, cara, é isso que você tem pra dizer do teu candidato? Uma coisa meio constrangedora, forçada. Então, eu acho que, infelizmente, não o Pablo Marçal, mas o que ele representa é um dos maiores males do Brasil hoje. O Renan, agora eu vi um artigo... Arthur, perdão. Eu vi um artigo hoje do Platô BR falando que o Renan vai deixar o Pablo Marçal falando sozinho. E que essa seria uma estratégia, inclusive, do Renan, não dá muita bola pro Marçal, dizendo que o hype do Marçal também já passou, da época da prefeitura. É uma estratégia mesmo do Renan, do partido? Na verdade, isso não é nenhuma estratégia, isso é uma leitura meio simples, né? Uhum. Se você é um candidato à presidência, se você tem um partido, se você vai para os debates, se o teu nome vai estar lá na urna, eu acho que você não deve perder tempo com fanfarrão.
Tá. Né? E neste caso, como acho que os próprios números estão mostrando, o Paulo Marçal nem chegou num hype absurdo. Né? Se você compara o que ele foi na prefeitura em 2024 com o que ele está sendo hoje, nem, como eu falei, nem as pessoas que gostam dele estão levando a candidatura dele a sério. Então acho que não é nem uma questão de estratégia, é uma questão de você sentir mesmo que não vale a pena você perder tempo com uma pessoa que está inelegível. Né? Agora, de inelegível para inelegível, né, Pablão? Vambora, velho. Vamos debater nós. Quem é o Pablo Marçal, em eventual candidatura, que nós sabemos que é muito difícil, atrapalharia mais, Arthur? Renan Santos ou Flávio Bolsonaro? Se o Pablo fosse até o fim, o que eu acho que é, como eu falei, quase impossível, ele com certeza atrapalharia muito mais o Flávio. Né? A gente tem que lembrar que o Partido Missão, a nossa militância, o próprio MBL foi construído através de discursos que eles não são fáceis, mas eles são o discurso certo e que de fato abraçou as pessoas que pensam mais no Brasil, né? E essas pessoas não caem em falácias de Pablo Marçal. Tanto que quando o Pablo Marçal apareceu, muita gente achou, pô, é o cara perfeito pro MBL apoiar, né? Porque ele também, isso em 2022, ele também tá falando que o Lula e o Bolsonaro são iguais, ele tem grana, ele é outsider e tal. E não, a gente olhou esse picareta, a gente bateu de frente com esse picareta e ele nem arranhou a gente. Né? Nós não só não perdemos nada quando a gente brigou com o Pablo Marçal em 2022 ou em 2024, como a gente só cresceu. E depois, inclusive, da nossa briga, a gente conseguiu o partido. Então, acho que está muito claro que o Pablo Marçal ele abocanha, né, um eleitorado do Flávio, um eleitorado do próprio Nicolas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Isso é uma leitura que você, bolsonarista, inclusive, tem que ter. Você que é bolsonarista true, você quer Flávio Bolsonaro até morrer. Presta bem atenção. Tem uma vespa que ela pica a barata, ela põe a larva dela, dos filhotes dela, dentro da barata. E ela vai comendo a barata por dentro, a barata vira um zumbi. Isso é o que é o Nicolas e o Marçal dentro do bolsonarismo. Eu brinco que eles são como se fosse o agente Smith. Eles estão dentro das máquinas, daqui a pouco eles vão ficar maiores do que as próprias máquinas. Esses caras estão comendo por dentro o eleitorado do Flávio Bolsonaro porque eles sabem que a corte bolsonarista, assim que o Jair, né, se for, eles vão disputar esse espólio e eles são muito mais capazes do que os próprios filhos. Então eu vou te dizer, sabe quem é que está mais preocupado com o Pablo Marçal e com o Nicolas Ferreira? Quem? Acredite se quiser, Flávio Bolsonaro. Moura, tem novidade aí? Tu tá aqui, tá nervoso? Já tô mandando pro Jonathan atualizar a nossa tarja aí, porque apareceu uma notícia urgente aqui pra gente atualizar. É o seguinte, o TRE rejeitou os recursos e mantém Pablo Marçal inelegível por 8 anos. Acabou de sair? Acabou de sair. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou nesta sexta-feira os recursos apresentados por Pablo Marçal e pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão que tornou o influenciador inelegível por 8 anos. A decisão foi tomada pelo presidente do TRE São Paulo, o desembargador José Antônio Encinas Manfré, que não admitiu os recursos especiais apresentados pelas partes. Com isso, permanece válida a condenação de Marçal ao pagamento de multa de R$ 420 mil e a inelegibilidade pelo período de 8 anos após as eleições de 2024. E ele ainda pode recorrer ou essa é a decisão final? Vamos apurar aqui. Vamos apurar aqui porque essa decisão acabou de sair. Porque esse teria um certo período ali que eles estavam colocando do início de setembro até a metade de setembro, né? Seria mais ou menos uma apuração e levantamento do restante das informações entre 2 de setembro até 14 de setembro, se não me falha a memória. Então, essa decisão foi antecipada. Inclusive, é uma grande surpresa, é uma notícia urgente que acabou de sair, acabou de ser atualizado, né, Notícia do Metrópolis, que o TRE rejeitou, portanto, os recursos e mantém Pablo Marçal inelegível por 8 anos, decisão que impede, por enquanto, né, que os recursos do Marçal e do MPE cheguem ao TSE. Então, o que está na prática aí é que esse recurso que o Marçal apresentaria ao TSE nem pode ser mais levantado. Nem será mais julgado pelo TSE. Com isso, segundo a decisão se do TRE. mantém a decisão também dele não participar dos debates em emissoras. Também, exatamente. Eu quero saber a opinião do chat, tá? Pra quem concorda. O que foi, Padulinho? Tá nervoso? Quer participar? Não, porque tu tá nervoso, tô te sentindo nervoso. Eu quero saber a opinião do chat, tá, pessoal? Concorda com a decisão do TRE? Digite 1, não concorda, digite 2, enquanto eu quero saber a opinião também de Arthur Duval, nosso convidado de hoje. Peraí, só um minutinho que a gente está recebendo algumas informações aqui em tempo real da nossa produção, do nosso chefe, Paulo Matias, inclusive. Vamos lá. A defesa do Marçal. A defesa do Marçal apresentou recurso
Os advogados pediram a suspensão da inelegibilidade e a improcedência das ações. Segundo a defesa, a condenação Do TSE ou TRE? Do TRE, né? Do TRE. Ok. Segundo a defesa, a condenação teria sido baseada em presunções e não haveria prova concreta de que Marçal tivesse realizado os pagamentos apontados na acusação. Os advogados também alegaram cerceamento de defesa. Entre os argumentos apresentados está a negativa do tribunal em produzir determinadas provas, como informações de plataformas digitais, relatórios de anúncios e dados bancários e fiscais. Certo? Essa notícia, gente, é o Metrópolis que está dando. TRE rejeita recursos e mantém Pablo Marçal inelegível por 8 anos. Perfeito. Arthur Duval. Bom, a minha opinião acho que todo mundo já sabe, né? Claro que eu sou a favor dessa decisão. Eu acho que, inclusive, demorou um pouquinho mais do que eu esperava. Eu achei que ia até ser mais rápido. Agora, só uma reflexão sobre isso. Vocês sabem que eu também estou inelegível, né? E eu poderia, por exemplo, concorrer, pegar uma liminar e concorrer, e eu garanto que eu ia segurar a minha candidatura até a urna. O problema é que se isso caísse, eu ia me sentir enganando você. Né? Eu ia sentir que você foi lá, eventualmente votaria em mim e o meu nome não estaria lá na chapa quando você de fato votou e eventualmente eu ganhasse uma eleição. Então eu não fiz, eu decidi não fazer. Né? É diferente do Marçal, né? Eu acho que fica muito claro que ele engana você e que ele fala qualquer coisa pra dar uma hypadinha, te vender um curso picareta e danem-se as consequências. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.